Próximo de ser anunciado como reforço do Palmeiras, o volante Andrei Santos chega para ser titular do técnico Abel Ferreira, hein? E o porquê disso eu mostro exatamente neste vídeo, com todas as características desse jogador, posicionamento e do porquê que, na minha visão, ele pode se tornar o dono do meio-campo do Verdão neste ano de 2023. Vem comigo! Pessoal, vamos falar mais detalhadamente a respeito deste volante super especial, muito promissor no futebol brasileiro, Andrei Santos, de 18 anos, que é do Chelsea, comprado recentemente junto ao Vasco da Gama por 12 milhões de euros e que está chegando ao Palmeiras, está muito próximo do acerto, jogador já está aqui no Brasil, deve realizar exames médicos nos próximos dias, Palmeiras e Chelsea acertando as últimas minutas contratuais com alguns detalhezinhos que eu também vou explicar para que de fato essa negociação saia do papel, o Palmeiras contrate o seu primeiro reforço em 2023 e que reforço! Falo isso porque neste vídeo eu vou trazer todo o diferencial deste jogador, detalhar tintim por tintim do posicionamento do Andrei, do porquê que é um atleta que tem tanto potencial de mercado, como que ele joga, em qual posição, no que ele pode mudar a dinâmica do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, do porquê que ele pode até inclusive ser um jogador mais especial que o Danilo, neste tempo proporcional que ele pode ter de clube até dezembro, como que o Palmeiras com o Andrei Santos ganharia em potencial defensivo, em potencial criativo, enfim, é um atleta super diferente e que eu fiz um vídeo bem bacana para que vocês acompanhem a respeito tudo sobre essa negociação. Andrei Santos, que só depende agora desses exames médicos e do Palmeiras se acertar com o Chelsea a respeito de uma pequena exigência do clube inglês, que quer o Andrei Santos jogando o Mundial Sub-20 da categoria agora neste primeiro semestre, entre maio e junho, para que ele ganhe experiência, cada vez mais a minutagem necessária para tirar o visto de trabalho, que foi o que o impediu neste momento de jogar pelo clube inglês. Como ele saiu da Série B, e a Série B é um campeonato que não tem nenhum tipo de valor de mercado na Europa, principalmente na Premier League, ele não conseguiu atingir a pontuação necessária para chegar na Inglaterra e mostrar que é um jogador diferenciado para ganhar esse chamado visto de trabalho, e por isso que o Chelsea entendeu neste momento que é melhor emprestá-lo para um time aqui na América do Sul. Afinal, as janelas de transferências na Europa, como muita gente tem dúvida, está fechada, o único lugar em que ele poderia jogar é aqui no Brasil e, evidentemente, em um clube que dispute a Série A, que dispute a Libertadores, mais do que nunca que possa dar essa vitrine dele também jogar o Mundial Sub-20, atingir essa pontuação até o final do ano e voltar à Inglaterra para iniciar a trajetória dele a partir de 2024 no Chelsea. Portanto, o Palmeiras hoje reúne todo esse combo necessário. O próprio Andrei também escolheu o Palmeiras porque quer trabalhar com Abel Ferreira, que é um técnico europeu, um técnico que tem essa mentalidade muito parecida com aquilo que ele vai encontrar na realidade do velho continente. Então, tudo isso somado, essa negociação está muito próxima de acontecer. E, evidentemente, claro, o torcedor do Palmeiras se pergunta, vale a pena, não vale a pena, tem 18 anos, tá pronto, não tá pronto. Portanto, este vídeo vai tirar todas as dúvidas que você tem em relação a este talentosíssimo atleta que surgiu como um fenômeno da base do Vasco da Gama para levar o Vasco de volta da Série B à Série A do Campeonato Brasileiro e por isso ser pinçado a dedo pelo Chelsea da Série B diretamente para tentar jogar lá no futebol europeu. Canal do Facincani que traz esse vídeo hoje e obviamente já quero que você se inscreva se ainda não se inscreveu, curta esse vídeo também que é muito importante para o impulsionamento do meu canal para que o material chegue mais rápido até você, ativando também sininho de notificações que é muito importante. Todo o conteúdo que eu postar com o sininho ativado, obviamente, vai ser notificado imediatamente no seu celular para que você venha aqui curtir e também, evidentemente, interagir comigo. Quero sempre a sua opinião, que é muito importante para mim. Canal do Facincani que tem, apoio da Joma, marca espanhola de material esportivo de última geração, da melhor qualidade. Lá no site dos caras, tá aqui a tarja, hein? Tá aqui este banner. Com o meu cupom FACE20,
20% de desconto em qualquer compra. É cupomzaço pra você, não são esses cupomzinhos aí de 5%, 10%, 20%. É descontão legal pra quem sabe, ó, você ampliar sua coleção de camisas, como essa aqui do Villarreal da Espanha. Olha que legal esta marca d'água do La Cerâmica, que é o estádio do Villarreal, toda detalhada na camisa. Camisa do Torino, da Atalanta, do Norwich da Inglaterra, do CSKA, do Anderlecht, Hoffenheim da Alemanha, enfim, qualquer camisa que você queira ter pra ampliar sua coleção da Joma, lá no site com 20%, as chuteiras, os tênis para você jogar futsal, também os tênis para você ir para academia, correr, as roupas para o seu dia a dia, passe lá, use e abuse meu cupom que você não vai se arrepender. E também agradecer a KTO, minha outra parceira, o melhor site de apostas aqui do Brasil, com as melhores odds do mercado, com as odds que vão valorizar o seu palpite. Na sua primeira aposta, usando o meu cupom FACINCANE, até R$100, tem 20% de free bet para você. Colocou os R$100, já volta 20 automaticamente para você continuar apostando e, claro, tendo muito mais chances de ganhar lá no site da KTO. Passe lá e não se arrependa se você é bom de palpite para, quem sabe, faturar aquele troquinho esperto. Mas vamos falar de Andrei Santos, vamos falar deste jogador de 18 anos que eu já vou, ó, subir a telinha para vocês verem qual é o posicionamento original de carreira do Andrei Santos. Jogador que atua em 3 funções de meio campo. Ele é um meia central / volante de origem, ou seja, trabalha à frente da zaga e também pode jogar um pouquinho na chamada criação, na ligação defesa-ataque, homem de transição. Ele pode fazer a primeira base de marcação à frente da zaga, ou seja, aquele volantão mais tradicional, mas claro, né, com muita qualidade na roubada de bola. Ele pode ser também um segundo homem de marcação, como vocês estão vendo nesse gráfico, e também um cara de transição, ou seja, aquele cara que joga à frente de um primeiro volante, que também vai ajudar na marcação, mas ao mesmo tempo, com a roubada de bola do primeiro volante, ele pode ser o cara para entregar essa bola ao meia de criação, e também joga como terceiro homem de transição de meio campo, podendo trabalhar com 2 volantes e auxiliando na própria criação da jogada, sendo um jogador que decide também ali no chamado último terço do campo. Por exemplo, Rafael Veiga, que hoje é o único meia de criação do Palmeiras, pode ter o suporte de outro cara como o próprio Andrei Santos, até porque é um atleta que tem essa característica e principalmente de finalização, aquele volante que pisa na área, um jogador muito importante, o chamado elemento surpresa que faz o tal do box to box. E para explicar exatamente essa função dele, olha essa telinha aí, 2 jogos específicos do Andrei recentemente lá no Sul-Americano Sub-20, realizado na Colômbia com o título do Brasil que é comandado pelo Ramon Menezes, que vai ser técnico interino da seleção pelo menos até o meio do ano, na expectativa do Brasil ter o Carlo Ancelotti como técnico. E neste jogo, o Andrei fez uma função diferente de uma outra partida que depois eu vou mostrar contra a seleção uruguaia. As 2 seleções, na minha visão, mais fortes desse Mundial Sub-20, além do Brasil. Brasil e Argentina. Ramon Menezes arma o Brasil no chamado 4-1-4-1. O Andrei foi o primeiro homem de meio campo, ao lado do Marlon Gomes, colega dele de Vasco da Gama, do Alexander, jogador que é o meia da equipe do Fluminense, o Marlon de segundo volante, o Alexander, de terceiro homem de meio campo, trabalhando alinhados, e à frente o Guilherme Biro com o Giovani de ponteiros, Biro e o Giovani mais agudos e o Vitor Roque como o referencial. Vejam que o Andrei Santos foi o primeiro volante, o cara à frente da zaga, mas que ao mesmo tempo, inclusive até por ter marcado o gol nesta partida, é o cara que chega à frente, que rompe linha e que evidentemente deixa o time do Brasil muito mais forte nessa qualidade de criação e intensidade. Já no jogo do Uruguai, nesta outra telinha, o Brasil jogou no tradicional 4-4-2, com o Biro e o Giovani abertos pelas pontas, né, como esses jogadores para se alinharem ao meio campo, em que estavam o Andrei Santos e o Alexander, o Andrei um pouquinho mais pela esquerda, como volante, provavelmente onde ele deve jogar no Palmeiras, o Alexander como o segundo cara pela direita, mas com a liberdade de jogar um pouco centralizado quando o Brasil tem a bola, sem contar que o próprio Andrei também sobe um pouco. Enfim, então o Brasil tinha um meio-campo bastante agudo, um meio-campo que pressionou o adversário ao longo da partida, com o Biro e o Giovani pelas pontas, como eu já expliquei, e ali na frente 2 atacantes, o Luiz Guilherme e também o Vitor Roque. Ou seja, um esquema diferente, mas em que ele já jogou um pouquinho mais cuidando de um setor esquerdo e não apenas fazendo aquela base à frente da zaga. E isso deu a ele, ó, na outra tela,
números espetaculares no próprio torneio. Ele teve 7 participações em gols neste Sul-Americano Sub-20. 8 jogos disputados, apenas um que ele ficou de fora, 6 gols marcados com uma assistência. Ou seja, números espetaculares para um atleta que faz uma função, digamos, mais defensiva, claro que ao mesmo tempo com a liberdade de chegar à frente, mas ele é um cara de base inicial para jogar sem a bola e proteger o setor intermediário defensivo do time onde ele joga. Assim foi também, olha aí na tela, no próprio Vasco da Gama, em que em 34 jogos na Série B ele marcou 8 gols, no total de carreira, contando também os jogos da Copinha, 11 gols marcados nessas 43 partidas totais, ou seja, um jogador bastante completo nessa arte de se defender e, evidentemente, também na arte de chegar à frente para finalizar. No Palmeiras, provavelmente, ele jogará na função que hoje cabe ao Gabriel Menino, jogando um pouquinho mais pela esquerda com o Zé Rafael pela direita, o Zé fazendo a primeira base, ele um pouco mais à frente, dando esse suporte. Quem sabe é o Rafael Veiga e ali na frente o trio de ataque do Palmeiras de Endrick, Rony e Dudu, ou então Giovani, vai depender muito do jogo, mas é um jogador bastante completo que, repito, chega com esse diferencial. Esses números mostram que ele é um jogador muito mais completo nessas características que o Danilo. Claro, o Danilo é muito especial na história do Palmeiras, teve muito mais tempo de clube, amadureceu à frente da zaga do Verdão, também o próprio Danilo criou muita casca, um jogador que deixou de ser apenas um volante de correria para passar a ser um jogador referencial, de roubada de bola, de entregar bem aos companheiros, distribuir jogo, de até pisar na área algumas vezes, mas muito menos que o Andrei, que é mais criativo. E quem falou a respeito bem do Andrei sobre essas características, num podcast recente, Juninho Pernambucano, o ex-ídolo do Vasco, que conhece tudo sobre o time da Colina e que falou, inclusive, neste podcast que o Andrei pode ser até mais jogador do que ele, Juninho. Vejam isso. Só que, na minha visão, acho que não, porque o Juninho era mais meia de criação. O André é um volante barra um meia que pode ser de ligação, de transição, mas um jogador que tem essas características de intensidade, de fazer várias funções no meio campo, diferente do que fez o Juninho e até o próprio Danilo, né, que era um cara de mais base defensiva. O Andrei faz defesa barra ataque, então o Palmeiras ganha na qualidade técnica de criar, ganha na transição, acelera o meio campo e principalmente pode ter mais uma vertente de finalização para auxiliar o setor defensivo. Repito, chega um jogador que pode mudar o panorama deste meio campo, que dentro daquilo que gosta o Abel Ferreira de ter um todo-campista, é um atleta que vem com um viés super especial e, repito, neste ano até dezembro, caso o Palmeiras tenha a contratação deste jogador e ele se encaixe na equipe com a performance e que, com principalmente as ambições que o Palmeiras tem por título, ele pode terminar o ano de forma bastante histórica e ser um atleta a ser muito bem lembrado pelo torcedor alviverde. E aí, curtiram?